Gráficos em radiestesia. Ainda é um tema polêmico. Fique comigo, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e a mais um encontro sobre o tema gráficos em radiestesia. Muito bem. Olha só, nesses últimos dias eu tenho me assoberbado um pouco por colocar o programa de geobiologia multidimensional no ar, tá? Estamos caminhando para isso a toque de caixa. E essa semana eu estava fazendo a revisão do tema gráficos em radiestesia e mais especificamente aqueles gráficos utilizados em geobiologia, gráficos específicos, gráficos, pranchas, réguas que são utilizados em radiestesia. Bem, se você está chegando no canal agora, eu te peço a gentileza, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e curta a nossa postagem, a nossa publicação, se você gostar. Você que já é nosso membro ativo, por gentileza, divulgue esse tema para outras pessoas. Isso é muito importante para o crescimento orgânico do nosso canal. Tá legal? Então vamos voltar ao nosso tema aqui. A partir, no pós-guerra, especificamente, no pós-guerra, 1945, 1948, até 1953, surgiu uma enorme quantidade de publicações. Eu estou falando do período pós-guerra porque foi um período onde o tema radiestesia, o tema acesso à memória subconsciente, o tema ligado à sensitividade começou a aparecer nas publicações, começou a aparecer nos jornais, começou a aparecer nas publicações de um modo geral, dando-nos conta de que existe além das três dimensões alguma coisa além que precisa ser observada, precisa ser tratada com um pouquinho mais de profundidade. Pois muito bem. E essa questão dos gráficos em radiestesia? Já se tinha um conceito monitorado através dos rudimentos da neurociência, quer seja do movimento europeu e até mesmo, quando eu digo do movimento europeu, eu incluo aqui o leste europeu também, tá? A Ucrânia, a União Soviética e todos os países. Eu falei Ucrânia porque tem um trabalho bem interessante sobre isso nesse país, mas vamos voltar aqui. E também o trabalho dos Estados Unidos. Muito bem. Então, o que a neurociência estava nos convidando a pensar? Que o nosso cérebro tem um processamento cibernético de informação. O que significa isso? Significa que toda vez que ele precisa ter acesso a um determinado tipo de informação, ele segue um caminho, segue um mapa para o acesso a esta informação. Daí surgiram todos os estudos sobre mapas mentais. Quem conhece neurociência sabe da importância do estudo dos mapas mentais. Muito bem. Não é esse o tema da nossa conversa de hoje. Então tá. E o que é que os gráficos em radiestesia têm a ver com o mapa mental? Muito bem. É simples. Os gráficos começaram a surgir como um separador de informações. Mais especificamente, e depois nós vamos ver isso, a gente vê isso nos nossos cursos de formação, é um separador de vibrações. O que eu quero dizer com isso? Cada uma das informações contidas em nosso cérebro, cada uma das informações referente a um determinado tipo de assunto, ela está ajustada a um padrão frequencial, a um padrão vibracional, a uma área específica do nosso cérebro. E por conseguinte, todas as vezes que nós precisarmos ter acesso a essa informação, nós precisamos ajustar o nosso corpo, ajustar o nosso sentir, a um padrão vibracional adequado àquela informação. Ah, você está assustado? Está achando que isso tudo é novidade? Não, não é. Sempre foi assim. É que quem estuda a radiestesia, desculpa,
não está habituado com esse tipo, não está habituado com esse tipo de linguagem. A literatura, a literatura, principalmente a contemporânea, não tem uma pegada mais científica sobre isso. Depois que surgiu esse movimento de nova era, essa revolução cultural maluca, desse esoterismo de varejo, tudo ficou muito simplificado, tudo ficou muito superficial. E as coisas não são simples quanto parece. Em se tratando de gráficos, a conversa é a mesma. Bem, então, quais foram os primeiros gráficos que surgiram? Os primeiros gráficos que surgiram foram esses daqui, ó. Aqui, tá vendo aqui? Esse aqui é um deles, e foi um dos primeiros. É o gráfico em formato de leque. Cada uma dessas... Deixa eu te mostrar ele inteiro agora, enquanto eu converso aqui, ó. Cada uma dessas seções, como se fosse um pedacinho do leque, guarda um tipo específico de informação. E cada uma dessas informações, para você ter uma ideia, está em um ângulo previamente escolhido. Esses ângulos não são ângulos aleatórios. Ah, Flávio, mas eu já fiz gráficos, eu já vi gráficos disso, daquilo outro, que é colocado de forma aleatória. Não, não é colocado de forma aleatória. Cada uma dessas informações são colocadas e escolhidas deterministicamente. A que está num ângulo raso e a que está num ângulo agudo, né, um ângulo próximo de 90 graus, tem uma diferença enorme em termos vibracionais. Pois bem, então a partir do momento que eu utilizo um gráfico como esse, você está se perguntando como é que isso é feito? Bom, eu acho que você precisa ter um olhar mais atento para o estudo da radiestesia de alta performance. Eu tenho feito isso de forma insistente. E eu tenho que falar uma coisa aqui, fazer um pequeno parênteses aqui. Eu acho que eu estou começando a criar um certo ruído junto às pessoas que estudam sobre esse assunto, que falam sobre esse assunto. Tá? Parece que eu estou falando sozinho isso. Ou a impressão que eu tenho que algumas pessoas que estudam esse assunto ou que vêm a público falar sobre esse assunto desconhecem a realidade dos fatos. Por favor, daqui para frente você vai ver, vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui, você vai ver o embate que vai dar isso aqui depois. Uns e outros vão me ligar, uns e outros vão me chamar em box para querer me peitar. Mas eu vamos junto, vamos mais um pouquinho. Tá. Os gráficos em radiestesia, eles são separadores de vibrações, então cada uma dessas informações precisa ser acessada com um ângulo específico, por exemplo, do pêndulo. A mesma coisa acontece quando nós utilizamos as réguas. Uma régua, olha aqui, eu vou te mostrar uma aqui, ó. Essa régua aqui, o biômetro de Bofis, uma régua clássica, tá? Uma régua clássica cujos parâmetros de uso dessa régua vão de aproximadamente 2.000 a 8.000 angstrom. O que passa de 8.000 acima e o que está abaixo de 2.000 não tem uma representação analítica para o que se presta esta régua. Quando não, aparecem alguns malucos de plantão dizendo que o que se mede nessa régua é energia. Gente, não tem nada mais tosco que alguém fazer esse tipo de afirmação. Denota absoluta e claramente uma total e absoluta falta de conhecimento. Não só sobre o que seja energia, e tampouco daquilo que é a função específica desta régua. Existem outras, claro, existem dezenas dessas réguas. Existem outros gráficos no formato de leque, claro que existe. Tá? E esses gráficos, de uma certa forma, nos auxilia a concentrar, criar o nosso foco de atenção. Tanto é que nós podemos utilizar este mesmo recurso e circunscrever dentro de uma plataforma, por exemplo, vou te mostrar uma aqui de radiestesia clínica. Olha só que interessante. Isso. Essa prancha, ela é uma das que nós utilizamos dentro do nosso programa de treinamento, circunscrevendo um grupo de informações capaz de nos trazer um foco
direcionado para aquilo que nós queremos pesquisar, para aquilo que nós queremos analisar, para o nosso diagnóstico vibracional, energético e até o diagnóstico bioquímico, ok? Muito bem. Então, os gráficos em radiestesia, eles se limitam a exatamente esta questão. Foi até aí. Muito bem. Daqui para frente, começa a tal da revolução cultural. Começa o movimento da nova era. Começa a aparecer os tais gráficos emissores. O que é um gráfico emissor? Para você emitir alguma coisa, significa que essa coisa que emite, ela deve ter uma fonte de energia impregnada nela, uma fonte de energia adaptada a ela, uma bateria, uma célula solar, uma bateria de lítio, alguma coisa que faz com que toda a sua estrutura comece a produzir um determinado tipo de vibração e produza um determinado tipo de emissão. Caso contrário, bem, o que eu posso dizer, para você? É marmotagem. É marmotagem. Não tem essa história de gráfico emissor. Por que eu vou usar isso aqui? Ah, esse gráfico aqui serve para eu emitir, para fazer tal coisa. Não! É não e acabou. Não inventa a moda. Ah, Flávio, mas como é que eu ouço falar que esse gráfico serve para potencializar tal coisa? Ah, pera. Vamos voltar um pouquinho e vamos atualizar a nossa linguagem. Estes gráficos a que você se refere, e os que eu me refiro agora, eles fazem parte de um conjunto de formas gráficas utilizadas em rituais. Isso não tem nada a ver com radiestesia. Eu vou repetir para você. Isso não tem absolutamente nada a ver com radiestesia. Por uma única e exclusiva razão. Radiestesia não faz nenhum tipo de trabalho de emissão. A não ser que o operador tenha uma capacidade psíquica, psicotrônica, capaz de produzir uma ação à distância. Ele pode utilizar um pêndulo? Pode, como uma cerimônia. Ele pode utilizar um gráfico com uma figura chamada psicoativa? Pode, não há dúvida nenhuma. Só que isso não é radiestesia. Isso não tem nada a ver com radiestesia. Em nenhum momento isso foi sinalizado em qualquer obra ou coisa que valha que isso tem a ver com radiestesia. Tenha paciência! Tenha paciência, pô! Então, quando você for pego com alguém dizendo isso para você, ele pode até ser efetivo para um determinado trabalho, mas ele é uma cerimônia e depende exclusivamente, vou repetir, depende exclusivamente do operador, porque um gráfico por si só, ele não tem absolutamente nenhum tipo de capacidade emissiva, porque ele não tem uma bateria, ele não tem uma fonte de energia, ele não tem uma célula solar, tem nada que possa produzir qualquer tipo de oscilação capaz de produzir uma ação interventiva à distância, emitida para daqui 1 metro, daqui 2 metros, daqui 10 metros, daqui 1 quilômetro, daqui 100 quilômetros. Não tem! Não tem! Ah, mas e o operador? Ah, o operador. O operador sim. O operador pode ter desenvolvido esta capacidade, né? Isso é inequívoco, e ele utiliza alguns dispositivos, como é o caso dos tais gráficos, entre aspas, emissores, que tem uma ação focalizadora para este trabalho. Então, tá dito, porque às vezes você sai por aí comprando gráficos que são capazes de... Aí está escrito que eles são capazes de produzir tais e tais e tais benefícios, são capazes de tirar qualquer tipo de problema de encapetamento, de encosto, ou de magias, ou de sabe Deus o que é capaz de fazer. E aí você compra o produto e continua com a sua vida um inferno, continua com a sua vida, sabe,
continua com os mesmos problemas e achando que o gráfico vai produzir os efeitos redirecionadores da sua vida. Isso não existe, isso é tudo mentira, gente. Pelo amor de Deus, tá? Vamos combinar. Então, a partir de agora, eu queria que você entendesse exatamente isso. Quando se usa gráficos e pranchas em radiestesia, é um elemento é um mapa mental e separador de vibrações. Isso é tranquilo. Você pode utilizar isso aí aos montes dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da sua prática radiestésica. Agora, se você está usando outros conjuntos de gráficos, seja ele qual for, para a sua proteção, você precisa estar ciente que você tem que ter um trabalho psíquico capaz de produzir esta ação. Se você está motivado a utilizar um gráfico para uma ação à distância, você tem que estar preparado para que o seu psiquismo tenha uma ação específica sobre isso. Apenas e tão somente o gráfico é uma plataforma onde você concentra a tua atenção, concentra o teu foco de ação. Basicamente é isso aí. Agora, não deixe que as pessoas venham e digam para você que você está utilizando um gráfico e esse gráfico tem poderes por si só. É a mesma coisa que falar que uma máquina radiônica trabalha sozinha. Tá? Que você liga a máquina radiônica e a máquina radiônica, mesmo tendo os seus dispositivos emissores ali dentro, ela não funciona sozinha. Ela precisa de um operador para produzir as ações vibracionais, emissivas, específicas. Ok? Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre esses e outros assuntos ligados à radiestesia, eu te convido. Aqui embaixo tem o link do nosso programa de formação em radiestesia de alta performance, onde um dos capítulos é o gráfico. É que surgiu no panorama agora aqui algumas questões sobre este tema e eu não posso deixar de falar deste jeito agora. Daqui para frente vai ser assim. Tá bom? Deixo para você um grande abraço, fique com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!